Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Aleluia. Meus amados, preste atenção na santa e inerrante palavra do Senhor. Esta palavra é muito poderosa, porque fala aos nossos corações algo tremendo, espetacular. O vento, você sabe que nós fazemos aquela correlação entre vento e dificuldade, vento e tempestade, vento e problema, vento e tufão, vento e furacão, vento e luta, vento e batalha, vento e tristeza. Assim como há a comparação entre noite e tristeza, a ponto da Bíblia dizer, né, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também nós fazemos essa correlação, essa equiparação entre o vento e tempestade e luta, vento e batalhas, vento e dificuldade. Mas geralmente nós temos ela como negativa. Mas as lutas da nossa vida não podem ser negativas. Por quê? Você já ouviu alguém falar de alguém que tivesse muito êxito em guerras, em muitas vitórias, mas sem as guerras? Impossível. Impossível de falar Napoleão Bonaparte sendo um grande conquistador sem as grandes batalhas enfrentadas por ele. Impossível falarmos hoje Alexandre o Grande sendo quem ele foi, sem comentar, sem relacionar as grandes guerras que ele enfrentou, os grandes combates, seja na Europa, seja na África, enfrentando o Egito, a potência do Egito, sendo na Ásia, limpando, varrendo a Ásia do Império Persa, chegando até na Índia. E é interessante porque para o povo, um texto bíblico mostra que o povo de Israel da mesma forma, saíram do Egito, vão atravessar agora o Mar Vermelho. Deus fala com Moisés: por que clamas a mim? O povo está reclamando, murmurando, cada um fala uma coisa. Moisés conversando com Deus, Deus falou: olha, manda o povo marchar, toca na água. E Deus enviou um forte vento oriental. Um forte vento oriental, aquele vento veio balançando. Eu imagino os senhores e senhoras apertando a roupa, segurando criancinha, e vamos caminhando, porque aquele vento empurrou as águas. E o povo começa a passar em seco, glória a Deus. O povo começa a passar enquanto o vento está soprando. Esse vento de tempestade e lutas muitas vezes vem para tirar a água de nossa frente, para passarmos em seco. Eu estava conversando com o meu sogro, cooperador Antônio Marques, da cidade de Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro. Ele é um fazendeiro, e ele disse que estava conversando com Deus. Ele dizia assim: Senhor, para que existe o vento, Senhor? Ele lá na fazenda dele. Senhor, para que existe o vento? Para que o vento? Para que existe o vento? De repente, ele olha, e o vento começa a balançar, o vento começa a soprar, e vem, e ele repara que as árvores, ao ser ventiladas, começam a soltar as suas folhas secas, aquelas folhas inúteis, folhas que já não servem para mais nada, que já não praticam a fotossíntese, que já não absorve a luz do vento, a luz do sol para a árvore, aquelas folhas inúteis que não mais produz, né, a respiração da árvore, aquelas folhas que já não capta mais a umidade, aquelas folhas que não produz mais a fotossíntese, inclusive até aqueles frutos podres. Quando vem o vento, as folhas, dizendo que parecia uma chuva, as folhas caindo, alguns frutos tragados caindo, e Deus começou a falar com ele: é para isso que eu mando o vento na tua vida. Olha para você ver a analogia, Deus trazendo para a vida espiritual. Na nossa vida, quando recebemos o vento, as lutas, Deus vai tirando, vai fazendo as folhas caírem. Não folhas verdes, não folhas arraigadas, não aquilo que é importante, aquilo que interessa,
Não aquilo que tem a sua importância, a sua essencialidade, mas aquilo que não presta, aquilo que não é importante a você. É no meio das grandes tempestades que Deus afasta, como nesse texto nós vemos um forte vento oriental e que Deus tira as águas da frente para o povo passar. As ondas vêm para Deus tirar toneladas e toneladas de metros cúbicos de água da frente do povo. O povo não precisa, o meu povo não precisa destas águas. Pelo contrário, estas águas estão impedindo o meu povo passar. Então o vento vem, a batalha, a luta. E no meio do vendaval você fala: Senhor, por que estou passando por isso? Por que essa tempestade? Por que essa dificuldade? Por que esse vendaval? E de repente, quando você deseja perguntar para Deus, você começa a entender, já que as águas começam a abrir. E quando as águas se abrem, ninguém mais pergunta mais nada para Deus. Observe que nem Moisés pergunta mais nada para Deus e nem o povo. Já começa a caminhar. Já entendeu? Porque quando o vento sopra, todo mundo sabe o caminho. Já reparou? Que quando as pessoas não têm vento na sua vida, elas não sabem o caminho. Quando não tem dificuldade, não sabe o caminho. Quando não vem problema, não sabe o caminho. Lembra dos discípulos no alto mar? Quando o vento soprou, eles sabiam a quem recorrer. Jesus está dormindo lá na popa do barco. Acorda, Jesus. Quando o vento assopra, todos sabem o caminho. Até o ateu sabe, ele grita por Deus. Até o ateu, ele grita por Deus. Porque na hora da tempestade o caminho se abre. Fica nítido, fica óbvio, fica evidente, fica patente e latente, chamativo o caminho. O povo está lá: Moisés, vamos morrer, vamos morrer. Aí Deus sopra o vento. O vento sopra, o mar se abre, ninguém fala nada. Caminho, pé na estrada. E começa a caminhar, e vão atravessando o mar, e vão correndo, e o povo caminhando, e Deus abrindo. Sabe o que vai acontecer quando chegar do outro lado? Moisés vai tocar nas águas, o vento vai parar. E quando o vento parar, as águas vão se fechar. O vento sempre teve uma simbologia muito forte na palavra, na Bíblia Sagrada, para a vida do cristão. Em todo momento. Você vê que a vida de Jó, o grande vendaval que aconteceu, tempestade, vento forte, não é à toa que Deus falou com ele do meio de um redemoinho. Deus apareceu, redemoinho, aquele vento, né? Aí Deus surge e fala com Jó, falando com ele do meio do redemoinho. O vento sempre presente. Quando Deus enviava as pragas, Deus enviava o vento e retirava as pragas. Quando o faraó falava: vai lá, pede Deus que eu vou me converter agora, eu vou liberar vocês todos para ir embora. O faraó falava, né? Moisés orava, Deus enviava o vento. É interessante que Noé, no capítulo 8 de Gênesis, ele está numa situação difícil. Ele está no mega mar, no maior mar já existente de toda a face da terra, que era um mar global, que as águas tinham lotado todo mundo, coberto todo mundo. E Noé está ali naquele barco, sem freio, sem direção, sem leme, Deus que direcionava, né? Sem vela, sem nada, sem janela para olhar. A janela era lá no teto, 45 centímetros do teto, o teto estava a 15 metros de altura. Então, não tinha referência alguma, só Deus mesmo, né? E ali a Bíblia fala que no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1, lembrou-se Deus de Noé e assoprou o vento. Agora imagina, pensa comigo, você está lá no barco pensando: gente, que situação, eu não sei o que vai virar. Será que Deus ainda lembra de mim? Porque nós somos assim, todos nós. Se o maior profeta nascido de mulher, que é João Batista, ele chegou a essa reflexão, eu chego também, você chega, logicamente chegaremos. Senhor, será que o Senhor ainda tem promessa na minha vida? Será, Senhor? De repente, ele já está no mar. De repente ele sente o barco balançar, porque Deus envia um vento, mas envia um vento fortíssimo. Olha aqui, ó, Gênesis, vou ler, você pode procurar aí na tua casa junto comigo. Capítulo 8, né? Versículo 1. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas aquietaram. O vento veio, imagino que o barco, porque o barco era alto, né? Então havia uma grande resistência ao vento. 15 metros de altura de um barco, imagina. Então o barco sentiu o impacto do vento.
Noé está dentro do barco, sentiu, mas aquele vento não veio para afundar o barco de Noé. Estou falando da arca de Noé, barco de Noé, você sabe, né, que é a arca. E aí ele sabia, é Deus fazendo o milagre. É Deus, é Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus fazendo alguma coisa. O vento faz parte. É tão interessante isso que a Bíblia diz, né, em Atos Apóstolos, capítulo 2, que quando a igreja está clamando para Deus derramar o Espírito Santo, o que aconteceu? Tem gente que fala que veio um vento. Não, a minha Bíblia não fala que veio vento, não. Se a sua Bíblia fala, a sua está errada, viu? Porque a Bíblia diz que veio um som de um vento. Atos 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Imagina, começa aquele barulhão, sabe, o ensurdecedor de um vento muito forte, que chega a assomiar. E eles despertados ali, onde o Espírito Santo desceu, naquela casa em que estavam reunidos, né? Dizem a tradição que era a casa de Maria, mãe de João Marcos, né? E onde o Espírito Santo desceu naquela casa. Quando o vento começar a soprar, saiba, Deus está cuidando. Deus está velando, está chegando a providência de Deus. Quando você não passa a luta, você esquece de Deus. Você até pensa, para que eu nasci? Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Você começa com aquele questionamento existencial, sabe? Acho que Deus não se lembra de mim. Será que Deus existe? Mas na hora que o vento assopra, você vê o caminho, porque o vento vem, balança tudo e abre o caminho. E você tem certeza, é este caminho. Este é o caminho, andai nele. O caminho preparado pelo Senhor. Você vai passar em seco, providencialmente preparado pelo Senhor. O Senhor abre o mar diante de você com forte vento. O vento vem sobre a tua vida, né? Pois é, mas Deus está tirando as águas. Como a metáfora que meu sogro falou, Deus falou com ele, eu envio o vento para limpar. Olha as folhas caindo. Tem hora que vem o vento, as folhas, sabe aqueles amigos que são verdadeiros suga-sugas, né? Aqueles amigos que não tem serventia nenhuma, está ali só tirando sua vitalidade, não produz nada. Amigos, cá entre nós, às vezes até familiares, né? Aqueles parentes, aquelas pessoas que não acrescentam, só prejudicam. E você começa a ver as coisas, a ter relacionamentos. Tem pessoas que falam, meu Deus, não sei por que aquele relacionamento não deu certo, que namoro não deu certo. Peraí, Deus soprou o vento porque viu que não te acrescentava nada. Que não te acrescentava, pelo contrário, só roubava a sua vitalidade. Era uma folha seca, grudada nessa árvore. Não te dava vida, não produzia fotossíntese, não trazia os raios ultravioletas do sol para você, não trazia vitalidade. Deus falou, ela está precisando de um vento. Ela vai balançar, mas vai ser bom para ela. Ele vai sacudir, mas vai ser bom para ele. Porque quando o vento parar, essa árvore está renovada. Deus falou através de Paulo, vós sois lavouras de Deus. Que esta palavra continue na tua vida. Aceite os ventos do Senhor. Aceite os ventos de Deus soprando. Que Deus abençoe todos vocês.